Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de história. Essa é a nossa oitava aula de história. Nós vamos estudar, vamos fazer as atividades da página 241 a 245, né? E vamos dar continuidade com o nosso conteúdo direito ao trabalho, certo? Então, gente, como vocês podem perceber, aqui nós temos mão na massa, né? E com certeza nós temos tarefas embaixo para resolver. Então, nós vamos agora comentar, vamos ler esse trecho que está aqui e vamos comentar, tá certo? Então, o texto a seguir é parte de uma carta de um representante da campanha de tecidos paulista de 1927. Por toda parte do mundo é permitido crianças trabalharem nos bancos de fiação, sendo para esse trabalho necessário o serviço de pessoas com mãos muito pequenas. Então, vamos lá no nosso questionamento, as perguntas. De acordo com a carta, por que era adequado que crianças trabalhassem em fábricas de tecidos? Porque elas tinham mãos pequenas e adequadas para esse tipo de trabalho. 2. Atualmente os donos de fábrica podem contratar crianças? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Porque trabalho infantil é proibido por lei. Não tem mais de criança estar trabalhando. Criança é no lugar de estar na escola estudando, né? E em casa também estudando, certo? Então, não, pois o trabalho infantil é proibido no Brasil. Continuando o nosso conteúdo, nós vamos ler, vamos conhecer mais sobre a greve dos trabalhadores. Então, nessa mesma época, muitas pessoas migraram do campo para as cidades, buscando empregos e melhores condições de vida. Os salários costumavam ser muito baixos e as jornadas de trabalho muito longas. O que quer dizer jornada de trabalho? É a quantidade de horas que a pessoa trabalha por dia, certo? Página 242, nós vamos aqui estudar, ler, né, sobre o salário, sobre as greves, sobre as passeatas, tá? Então, com o tempo, trabalhadores passaram a se reunir e a exigir melhores condições de trabalho e salário. Eram frequentes as greves, passeatas e outras formas de protesto dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, quando não estavam satisfeitos, eles entravam em greve. Há muito tempo não tem greve, né? Graças a Deus, por essa pandemia, que eu não lembro, teve greve, assim, de muito tempo, né? Tem os protestos, como a gente já sabe, né? Mas greve mesmo, não, tá? Então, quando os caminhoneiros fazem greve, é comum ocorrer falta de abastecimento de combustíveis e alimento nas cidades. Aqui nós temos para saber mais. Você sabe o que é uma greve? E quando um ou mais grupos de trabalhadores param, né, param voluntariamente suas atividades? Os trabalhadores fazem greve para protestar contra algo, exigir melhores salários ou buscar melhores condições de trabalho, mais segurança, menor jornada de trabalho e etc. Em alguns países, greves são proibidas, porém, na maioria dos países democráticos, eles são considerados um direito dos trabalhadores. Aí aqui nós temos assim, ó, existem algumas regras para iniciar uma greve. Você sabe quais são? Converse com seu professor e seus colegas. Bom, eles entram em acordo, né? Se vai ter greve ou não, primeiro passo, e vão conversar sobre qual é a pauta, qual é o que eles estão reivindicando, se é salário, se é condições de trabalho, se é a hora, né? Que tem muitas horas de trabalho, então tudo isso eles vão conversando, né? E tem as pessoas que são
específica para que se converse com os outros para passar a chegar no denominador comum, quer dizer, chegar numa solução, né? Chegar num consenso para fazer essa greve. Então, aí depois é que vai acontecer na greve, tá? Então, voluntariamente, quer dizer o quê? Por conta própria, né? Vontade própria. Página 243, nós temos aqui imigrantes europeus e as greves no Brasil. Houve muitas greves na Europa ao longo do século, né, do século XIX, que foi em 1901, 1900. Por isso, podemos dizer que as greves no Brasil se fortaleceram com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente os italianos e espanhóis. Esses imigrantes vieram trabalhar em fábricas e difundiram ideias de luta por melhores condições de trabalho. Então, gente, quando os estrangeiros chegaram, né, os imigrantes, ajudaram, né, a potencializar essas greves, né, que as greves se fortaleceram mais, né, com a chegada deles. Aqui nós temos, né, o Orestes Ristori, né, ele foi um jornalista italiano, ele veio para o Brasil no começo dos anos de 1900 e viajou, né, por São Paulo. O Orestes ele denunciava, né, as péssimas condições de trabalho dos imigrantes italianos. Esse imigrante também muitas vezes trabalhavam de forma análoga à escravidão, né, sem pagamentos, sem liberdade. E o Orestes Ristori, ele foi perseguido, gente, e é expulso do Brasil e retornou à Itália por conta disso, porque ele queria, né, ver a melhoria, né, e aí ele denunciava, quer dizer, ele escrevia, então ele é um jornalista, tinha que procurar os fatos, né, e com isso ele foi expulso do Brasil e retornou para a Itália. Aqui nós temos o que quer dizer análoga, quer dizer parecido e semelhante, tá, gente? Aqui vamos dar continuidade, né? No início, né, do período republicano, não havia leis trabalhistas. Por isso, os empregadores costumavam trabalhar muitas horas por dia, né? Podiam ser demitidos sem motivo e sem aviso prévio. Os salários eram baixos, né, baixíssimos. Essas condições desmotivavam, né, essas condições desmotivavam para ele parar de trabalhar e motivavam para continuar a greve, para fazer greve, né? Então, motivavam muitas das greves que ocorreram no século XX, no ano de 1901 a 2000, certo? Aqui nós temos uma imagem, né, da foto, né, da greve geral de 1917, né, uma das maiores greves da história do Brasil. Aqui nós temos, né, outra greve também, né, durante as greves do Brasil republicano havia muitos protestos nas ruas, era comum que ocorressem conflitos, né, entre os grevistas, policiais e empregadores, né, e os grevistas eram presos ou demitidos, né, alguns dos grevistas eram imigrantes e eram expulsos do Brasil, tá, gente? E aqui nós temos um texto, com certeza vocês já leram, né, esse texto, tá? E aí nós vamos responder o que está sendo pedido aqui, tá? Então, a questão 1 é o seguinte, a pergunta, só tem uma pergunta mesmo. O autor dessa reportagem é favorável contra a greve, porque ele é contrário, pois considera os protestos um pretexto para causar, né, a desordem e o pânico. Aqui nós temos, né, um pouquinho mais para finalizar o texto, né? Apesar desses conflitos constantes, foi possível realizar acordos de melhoria de condições de trabalho com os empregadores e com o governo. Olha só que lindo, né? Então, deu tudo certo. Então, aqui nós temos aqui uma fábrica antiga, esse retrato, né? Então fala assim, ó, durante as greves era comum que policiais fizessem, né, a guarda das fábricas para protegê-las de possíveis ataques.
né? Por quê? Porque quem queria trabalhar, quem não queria perder, quem não queria deixar de receber, ia trabalhar, né, nas fábricas, mas os outros que estavam fazendo greve não aceitavam. E aí os policiais tinham que fazer guarda tanto para proteger o patrimônio, né, a fábrica, como para proteger as pessoas que estavam dentro trabalhando, né? Isso se tivesse alguém trabalhando, né? Isso, e se não, não tivesse, assim mesmo eles viam para proteger, né, a fábrica, né, dos ataques, certo? Gente, então nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje, né? A nossa oitava aula das páginas 241 a 245, que é direito ao trabalho. Então nós vamos, né, dar continuidade na próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, olhem as agendas, porque tem comunicados, tem solicitações que vocês precisam, tá? Do que está acontecendo, tá? Façam as atividades, não esqueçam de olhar a agenda, tá bom? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas. Beijo. Tchau, tchau.